continuar da onde parou a palavra de terça-feira passada. Eu vou relembrar um pouquinho sobre o que foi dito e a forma como foi dito. Na semana passada, eu terminei a pregação falando que Davi tinha sido ungido a rei. Então, a partir daquele momento, o Espírito de Deus estava sobre a vida dele e ele tinha uma promessa de ser rei. E entenda que ter uma promessa na sua vida não significa que a partir do momento que o profeta entrega essa promessa para você, essa promessa vai se cumprir. Ele está te dando uma promessa. Deus está falando assim quando ele entrega a promessa para você. Ele fala: olha, eu quero te abençoar, eu quero te colocar em tal lugar, eu quero que você seja um rei. E vai muito da forma com que você vai se posicionar perante a Deus a partir do momento que você é ungido e a partir do momento que você tem uma promessa sobre a sua vida. Eu quero ler em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Aleluia! Diz assim a palavra de Deus: e os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acompanharam-os entre Socó e entre Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram em campanha no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de banda da além dos israelitas, estavam no outro monte da banda de Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e um palmo, trazendo a sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça cheia de escamas, e era de peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia greves de bronze por cima de seus pés, e seu escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como órgão de tecelão, e o ferro da sua lança de 6 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou as campanhas de Israel, e disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha? Sou eu o filisteu, o vós, servos de Saul. Escolhei entre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer ou ferir, então serei nossos servos e nos servirás. Disse mais o filisteu: hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouviu então Saul e todo Israel esta palavra dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. A primeira coisa que eu quero que você entenda: o seu inimigo, ele não vai se levantar contra você de forma calma. O seu inimigo, ele vai levantar contra você com o melhor homem, com a pior pessoa ou com a pessoa mais preparada para te derrubar. Essa pessoa não vai chegar assim e falar: olha, ele vai te derrubar, tá? Ele vai chegar fugindo, ele vai chegar bradando, ele vai chegar já te desafiando, tentando. A primeira coisa é abalar o seu psicológico, porque a intenção dele é abalar o seu psicológico e dentro de você começar a crescer o medo e diminuir a sua fé. E foi isso que aconteceu com Saul. A partir do momento que ele viu o tamanho de Golias, ele se esbraveceu com a voz de Golias, ele começou a ter medo. E o versículo 12 diz assim: e Davi era o filho de um homem afrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho, e diante de idade entre os homens, foram seus 3 filhos mais novos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra, e eram os nomes deles, dos seus 3 filhos: Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá.
E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi: Toma, peço-te para os teus irmãos um efá deste grão tostado, e esses 10 pães, e corre e leva-los ao arraial dos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 10.000. Ele se dará aos teus irmãos, e verás se estão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã, e deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé tinha-lhe ordenado. E chegou ao lugar dos carros, quando já no arraial saía em ordem para a batalha, e aos gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Entenda uma coisa: quando Davi saiu para levar o alimento para os irmãos dele, ele nem imaginava que ele iria batalhar. Ele não imaginava que ele iria entrar numa batalha. Ele não imaginava, ou ele não fazia ideia do que ele iria encontrar. Ele não sabia se ele iria encontrar um gigante, ele não sabia se ele iria encontrar um exército de milhões, ou ele não sabia se ao menos ele teria a chance de batalhar. Ele simplesmente estava obedecendo a ordem do seu pai. E entenda, Davi já era ungido rei. Ele poderia muito bem ter um pensamento medíocre e falar assim: bom, eu fui ungido rei, o que eu vou me meter na batalha? Eu posso correr o risco de me meter na batalha, ser morto, e a minha promessa não vai se cumprir. Mas entenda, dentro de Davi havia um espírito de leão que em momento algum aceitava que ele fosse domado. Esse mesmo espírito é o Espírito de Deus que entra em você e fala assim: olha, se eu te ungir para você ser algo grande, não adianta você querer abaixar a cabeça e querer ser algo pequeno. Porque o Espírito de Deus vai começar a te incomodar de tal forma, vai falar assim: até quando você vai se acovardar? Até quando você vai deixar de ser leão e vai ser tratado como um gatinho? E entenda o que Davi sentiu, e entenda qual foi a atitude de Davi quando ele se apresentou perante os irmãos dele. E diz assim a palavra: estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então saiu de madrugada, se carregou e foi como ordenou Jessé. E chegando no lugar dos carros, quando viu a batalha e viu os homens gritando uma peleja, e os israelitas e os filisteus estavam em fileira um contra um, Davi deixou a carga na mão do guarda e partiu para ver se seus irmãos estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então, mais uma vez, Golias começou a ameaçar o exército. Golias começou a procurar alguém que entrasse na batalha contra ele. Então, presta muita atenção. Quando o inimigo se levantar com você e começar a chamar você para a batalha, você vai ter duas opções. Você vai abaixar a cabeça e você simplesmente vai ficar como derrotado, e você vai ter um espírito de temor, ou você vai fazer como Davi. Você vai ter um espírito de ousadia e falar assim: que falas esse homem? Como assim? Eu quero entender. Davi não sabia o que ele tinha falado. E Davi vai querer saber. Ele começa a perguntar para os irmãos dele, e a palavra de Deus diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste daquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir o rei, enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha e fará franca a sua casa de seu pai em Israel. Então Davi, aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem? E ele perguntou mais uma vez: como assim?
Vou colocar em palavras atuais. Explica direito essa história aí. Quer dizer que esse cara aí está afrontando vocês. Quer dizer que ele veio aqui simplesmente para tirar a nação que é ungida pelo Senhor, para afrontá-los, e ninguém vai fazer nada? Ele falou: a gente não vai poder fazer muita coisa não. E olha que o rei prometeu que quem fosse lá e derrubasse ele, ou quem fosse lá e derrotá-lo, vai ter a mão do rei, a mão da filha do rei em casamento, vai ser perdoado todos os seus impostos, vai ter grande riqueza. E presta atenção qual foi a reação de Davi nessa hora. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então presta muita atenção. Nessa hora, o espírito de ousadia começou a queimar dentro de Davi. Porque ele poderia muito bem ter só perguntado: mas quem é essa pessoa? Não. Ele já começou a falar: mas quem é esse aí? Que está querendo afrontar uma nação ungida por Deus? Quem é esse que está querendo enfrentar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, começou a falar sobre aqueles homens. Acendeu-se a ira, e Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? A quem deixaste daquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade no teu coração, que descestes para ver a peleja. E eu quero que você preste atenção em outra situação. Davi, ele não foi lá para ver a peleja, ele foi lá para levar alimentos para os seus irmãos. Só que a partir do momento que ele ficou sabendo que quem entrasse naquela batalha e derrubasse ou matasse aquele filisteu, seria ungido como um rei, porque teria a mão do rei em casamento e teria grandes riquezas, e a sua família seria perdoada todos os impostos. Davi começou a se interessar e falou: opa, aqui é onde eu vou fazer a minha vitória. E toda vez que você se posiciona em fazer algo, toda vez que você levanta e começa a se posicionar perante a Deus, porque Davi deixou bem claro aqui no final do versículo 26, quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E as primeiras pessoas que vão tentar te barrar, as primeiras pessoas que vão tentar desanimar, as primeiras pessoas que vão te negativar e falar: sai daqui que isso aqui não é para você, são os seus próprios familiares. Assim como o irmão de Davi tentou silenciar ele. Então presta muita atenção. Se você se levantou para fazer algo, se você tem um propósito com Deus, quando você realmente se posicionar perante a Deus, falar: é isso que eu vou fazer e nada me para, independente de quem levante, independente de quem tente te parar, independente de quem tente te diminuir, porque foi isso que o irmão de Davi tentou fazer com ele. Quem é você? Seu negócio é criar ovelha. Se fosse para ser o irmão de Davi agora, ele está falando isso para Davi: está fazendo o que aqui? Basta, tchau, bora. Vai, seu negócio vai criar ovelha. Você veio aqui só para ver a batalha. Senta e assiste, porque eu que vou pelejar. Só que, como eu disse, Davi não tinha espírito de temor, ele tinha o espírito de Deus, o espírito de ousadia. E Davi diz bem assim: então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Ele simplesmente pergunta: mas o que eu te fiz? Qual que é essa revolta? Entenda uma coisa: quando você se posiciona perante as vontades de Deus, não é que você está fazendo algo para a pessoa, mas o espírito inimigo está tentando tomar aquela pessoa. Ele não ficará satisfeito em ver o semblante de Deus refletindo em você. E a partir do momento que o semblante de Deus começa a refletir em você, não há inimigo que não ofusque a vista. Então a pessoa vai tentar fazer o quê? Tirar você da frente dele, tentar apagar esse brilho de Deus, para que pare de atrapalhar, para que pare de ofuscar a vista dele. Entenda: ter o Espírito de Deus com você não te torna melhor que ninguém, mas ter o Espírito de Deus com você
te torna uma iluminação para a vida de quem está na escuridão. E toda pessoa que está na escuridão, quando olha para a luz, ela se incomoda. Então, se a pessoa está se incomodando, tenha uma coisa chamada um coração humilde de saber. Não é a pessoa em si que está incomodada, mas é o Espírito que está dominando aquela pessoa que não está suportando a presença de Deus dentro de você. Aleluia. E o versículo 30 diz assim: e desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, os anunciaram a Saul e mandaram em busca dele. Quando Davi se propôs a lutar, os irmãos deles que deveriam ter apoiado falaram: sai daqui, você não vai lutar não. Mas o povo, as pessoas que estavam de fora, as pessoas que nunca viram Davi, sentiram a coragem dentro de Davi e falaram: opa, quem que esse baixinho se posicionou aí? Então presta muita atenção. Toda vez que você for fazer algo para Deus, se posicione e não baixe a cabeça para ninguém que tentar te derrubar. Ah, mas estão me batendo. Pode bater, que o Espírito de Deus é forte. Ah, mas pode fazer, que o Espírito de Deus é forte. Entenda, o único que tem poder de tirar ou colocar você em qualquer lugar é Deus. Samuel só foi usado por Deus para ungir Davi. O Espírito de Samuel, quando chegou na casa do pai de Davi, os olhos dele queriam ungir os irmãos maiores de Davi. Mas foi o Espírito de Deus que falou: não, você vai ungir quem eu escolher. Quem eu escolher vai se posicionar da forma que eu sei. Porque quando Deus ungiu Davi a rei, ele já sabia tudo que Davi ia fazer. Ele já sabia cada passo que Davi ia enfrentar até ser coroado a rei. Glória a Deus. E diz assim o versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, ele é homem de guerra, e a sua cidade será acabada. Ou, em poucas palavras, se você for pelejar contra ele, nós iremos sofrer, porque ele deixou bem claro. Ele queria somente um homem para lutar contra ele, e se esse homem derrotasse ele, todos os filisteus estariam entregues. Mas se ele derrotasse esse homem, todos os israelitas também teriam que ser entregues. Então, olha a responsabilidade que estava nas costas de Davi. Ele não estava representando ele não entrou numa briga sozinho. E entenda isso: se você se posicionou perante a Deus como servo e você foi para a batalha, você nunca está lutando somente contra uma pessoa. Da mesma forma que você vai lutar contra uma nação, sempre terá uma nação que está lá orando por você, irá ajudar você nessa batalha o tempo todo. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho. E saiu após ele e feriu e a livrei da boca do leão e da boca do urso. Levantando-se ele contra mim, lancei mão de sua barba e o feri, eu matei. Outra coisa que eu quero que você preste atenção nessa história de Davi. Antes de Davi ir lá e se posicionar para lutar essa grande batalha contra Golias, Deus já tinha preparado Davi com pequenas batalhas. Então, se você começa a reclamar para Deus numa pequena batalha, numa pequena prova que você está passando, presta muita atenção. Deus vai falar assim: olha, você vai ter que ficar passando por pequenas provas por muito tempo, até você entender que se eu te coloco na prova, não é para que você murmure, e sim para que você entenda que eu preciso te fortalecer espiritualmente, de uma forma que você comece a ter discernimento e sabedoria para saber o que é de Deus e o que não é de Deus, para quando eu realmente colocar na batalha que vai te coroar rei, você não ter espírito de temor, você ter ousadia de falar: foi o Deus vivo que me colocou aqui, e é o Deus vivo que vai me tirar daqui vivo. E preste muita atenção no que Davi falou: assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será o incircuncisado filisteu como um deles,
por enquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi, em momento algum, ele tira Deus de frente da batalha. Davi, em momento algum, ele fala: não, eu sou capaz de fazer isso. Ele fala: não, Deus me capacitou, eu estarei lá como representante de um exército do Deus vivo. Glória a Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E agora eu quero que você lembre um pouquinho, algumas 4 terças-feiras atrás, quando eu falei que Deus usou Samuel também para ungir Saul, porque Saul foi rei e Saul vivia perante a presença e o Espírito de Deus. E uma vez que você vive diante da presença do Espírito de Deus, por mais que você peque, por mais que você se afaste, jamais você vai deixar de sentir a presença de Deus queimar no seu coração. E nessa hora Saul prova isso quando ele fala assim para Davi: vá e o Senhor esteja contigo. Saul deve ter sentido no seu coração e falou assim: bom, se aquilo que eu senti, se aquela coragem, a bravura que eu tinha quando o Espírito de Deus estava comigo está diante de Davi, eu sei que ele vai lá, eu sei que ele vai derrotar esse gigante. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 eixos da ribeira e pôs-os sobre o seu alforje de pastor que trazia. E lançou mão na sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava um escudo diante dele. Presta muita atenção no que Davi fez. Ele simplesmente pegou pedras, colocou na sua bolsa, pegou a funda e foi. E o que Saul tentou fazer com Davi? Tentou dar uma armadura para Davi. E aqui a Bíblia diz, quando ela vai descrever essa armadura, diz assim, ó, o versículo 38. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a sua espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Preste muita atenção. Se Deus colocou você numa batalha, não é uma armadura do homem que vai te ajudar. Não é um capacete reluzente, não é uma espada reluzente, não é uma couraça reluzente, não é nada que brilhe aos olhos dos homens que vai te ajudar, principalmente por um pequeno fator. E aqui está bem explicado na Bíblia: pois jamais havia usado. Davi não precisou de uma armadura para derrotar o leão. Davi não precisou de uma armadura para derrotar o urso. A única coisa que ele precisava era a presença do Deus vivo dentro do seu coração. Então entenda, a partir do momento que se Davi aceitasse aquela armadura, pegasse a sua espada, aquele capacete e fosse para a batalha e vencesse o filisteu, toda a honra, toda a glória não seria para Deus, e sim para Saul. Porque ele iria falar: Davi só venceu o filisteu porque ele estava com a minha armadura. Então preste muita atenção qual foi a atitude de Davi. Porque a Bíblia assim diz que Davi se despiu de toda a armadura. Então entenda, se Deus te mandou para a batalha, você vai se despir dessa sua armadura. Paulo, mas que armadura é essa? Essa sua arrogância, esse seu ego, esse seu espírito de achar que somente você é o queridinho de Deus. Entenda, Deus quer que você tire tudo que não provém dele da sua vida e se revista somente com a presença e pelo sangue de Deus. Davi, ele foi ungido pelo óleo. E se você parar um pouquinho para entender, a armadura de Davi foi colocada há muito tempo atrás para ele ir para essa batalha. Então entenda: mas a promessa de Deus na minha vida foi quando eu era adolescente. A minha foi quando eu era adolescente. Entenda, Deus não muda a promessa dele de forma alguma. Se ele te ungiu como criança, enquanto você não estiver pronto, a unção dele está ali, a armadura dele está ali.
existe uma grande diferença. É você que vai alimentar o Espírito de Deus dentro de você, para essa armadura reviver, começar a queimar, e seu inimigo, na hora que te olhar, ele não vai nem aguentar, porque não é um capacete reluzente, não é uma espada reluzente, e nem uma couraça reluzente, como o Saulo queria colocar no Davi. E sim, o que reluz dentro de você é o Espírito de Deus, que queima e ninguém consegue suportar. Presta muita atenção no que aconteceu depois disso. Quando Davi foi para o campo da batalha, ele disse assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Entenda outra coisa também. Quando alguém começa a se levantar contra a sua espiritualidade, contra o que você está fazendo para Deus, ele não está se levantando contra a pessoa, e sim contra o que Deus colocou na sua vida. E entenda, essa é uma batalha que jamais você pode recuar. Se você recua numa batalha dessa, está falando para Deus: Deus, eu não sou digno de ter a sua presença de mim, porque na primeira afronta do inimigo, ao invés de eu mostrar o Deus vivo que eu sirvo, eu mostrei o medo, e em vez de alimentar a minha fé, eu alimentei o medo. Então, quando o inimigo se levantar perante vocês, fala: vem porque atrás de mim existe um exército inimigo, e não sou eu que vou entrar nessa batalha sozinho. Tome muito cuidado com as atitudes que você tem quando alguém tenta te parar. Toma muito cuidado com as atitudes que alguém tem, que você tem, quando alguém tenta estremecer a sua fé. Se tem uma coisa que não pode ser abalada de forma alguma, é a fé que você tem no Deus vivo. Paulo, mas você não sabe a minha situação, vocês também não sabem a minha. Então entenda, cada um sabe a sua própria situação, e não tenta medir a minha fé pela régua do Tiago. Não tente medir a fé do Tiago pela régua da esposa dele. Cada um tem que ter a sua própria régua para medir a sua fé. A fé cresce conforme você alimenta ela. A fé só é alimentada quando você escuta a palavra. E entenda uma coisa: quando a palavra vem de Deus, é você que sabe como você vai receber. Não sou eu que estou falando. Eu posso falar com as palavras mais doces e suaves do mundo. Se o seu coração estiver quebrantado, essa palavra não vai entrar de forma doce. Eu posso falar que descer o chicote, descer o cajado, se você está pleno na presença de Deus, essa palavra entra num bálsamo no seu coração, e você vai receber da melhor forma possível. Então entenda, Deus é tão bom, e Ele conhece cada filho pelo nome. Deus te chama pelo nome. Então a palavra que Ele manda é para o seu nome. O versículo 46 diz assim: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferirei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e a toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então entenda muito bem: se você entrou na batalha, você não entrou para perder. Se você entrou na batalha, e se você escolheu batalhar, porque quem escolheu batalhar foi Davi. Então entenda, existe alguma diferença. Ah, mas eu não escolhi essa batalha e Deus me colocou. É o urso e o leão que Ele está te testando. Ah, mas eu não quero batalhar com o leão e com o urso. Então desculpa, você não quer nem a presença de Deus na sua vida. Ah, eu quero uma vida medíocre. E entenda, uma vida medíocre não é uma vida ruim, mas simplesmente você quer estar na média. Você quer ser aquele exército de filisteu que estava lá esperando alguém tomar frente e derrotar a batalha e falar: opa, a gente ganhou. O que importa é que eu ganhei. Entenda, não queira comemorar a batalha do seu colega. Isso vai gerar um espírito em você chamado de inveja. Quando você vê alguém sendo abençoado por Deus, você pode ter certeza: não tente invejar o que Deus deu para ele. Porque a partir do momento que você colocar a sua boca para fora e falar assim: ah, Deus, eu também quero aquilo ali, você está pedindo todo o fardo, todo o cargo e todas as batalhas que ele já viveu para chegar
aonde ele chegou? Ninguém ali sabia que Davi tinha derrotado um leão. Ninguém sabia que Davi tinha derrotado um urso. Ninguém sabia que Davi não foi nem colocado à mesa quando Samuel chegou para ungir ele como rei. Mas a partir do momento que ele derrotou o filisteu, todos começaram a ver ele já como um rei, como um general de batalha, alguém que ia na frente e derrotaria o inimigo. E ele deixa bem claro para todos: eu só fiz o que fiz porque eu sou filho do Deus de Israel, porque eu sou filho do Deus vivo. Porque junto comigo vem um exército de mais de 1000 homens que não ganham batalha levantando uma espada, que ganham uma batalha dobrando seu joelho, levantando as mãos e pedindo a Deus a bênção para vencer essas batalhas. Eu quero que você entenda só algumas coisas aqui que eu deixei anotado na hora que a Vaza estava louvando. Presta muita atenção. Davi não precisava de armadura. Então você não precisa de armadura. A única coisa que você precisa é disso. Glória a Deus. Você precisa de uma Bíblia? Sim. Na verdade, você precisa do que está dentro da Bíblia. Porque ter uma Bíblia em casa não serve de nada. Ter uma Bíblia aberta na sala, deixa a Bíblia aberta lá no salmo lá, juntando poeira, não serve de nada. Bíblia não é enfeite. Compra um quadro que é mais bonito que você deixar a Bíblia aberta lá parada na sua casa. Entenda, a partir do momento que você tem acesso à palavra e você não faz uso, você está falando assim para Deus: eu tenho acesso ao melhor de ti, mas eu não quero. Você é filho do dono do ouro e da prata. Você tem um tesouro maior aqui nas suas mãos. E se você não tem acesso a isso, se você não desfruta do seu tesouro maior que Deus deixou, que é a palavra dele, que vai te socorrer a todo instante, todo minuto e toda situação que você vive, desculpa, você não é digno de ter as outras honras que Deus tem para você. Se você não é digno de aceitar isso daqui, quem é você para pedir algo para Deus? Presidência, o que eu faço? Entrega na mão de Deus. Ele vai falar assim: a resposta está aqui, ó. Mas eu tenho preguiça de ler a Bíblia, eu não sei ler. Aprenda. Se você quer entrar na batalha, entenda uma coisa: Deus vai usar o despreparado, mas nunca preguiçoso. Então, para de ser preguiçoso. Eu não sei ler. Beleza, você não sabe ler? Aqui, ó, existe uma coisa chamada Bíblia Online, onde, se você apertar o botãozinho do áudio, vai ler versículo por versículo. Mas eu não tenho tempo de ir na igreja. Assiste o culto online. Para de dar desculpinha para Deus. Deus não quer sua desculpa. Deus quer a sua adoração. Glória a Deus. Deus não quer desculpa. Quando você vem com desculpa, Deus fala assim: imagina Deus ver nos olhos, você fala, de novo, lá vem um cérebro chato. Porque é isso que parece. Porque presta muita atenção. Quando eu vou pedir uma bênção para Deus, eu falo assim: Deus, eu preciso dessa vitória. Eu já me preparo para a batalha. Que nada vem de graça com Deus. E entenda, não queira barganhar com Deus. Deus não faz barganha. Aí Jesus, eu vou fazer um jejum aqui, mas eu quero a porta do emprego, hein? Jejum de tolo você está fazendo. Olha, Jesus, eu vou na igreja esse mês inteiro. É porque não perca o seu tempo querendo barganhar com Deus. Deus sabe o seu futuro. Então não queira vir com mentirinha, com ilusãozinha. Eu vou agradar a Deus agora, quando eu receber a bênção já era. Quantas e quantas pessoas, vou dar um exemplo que eu gosto de usar muito. Jesus amado, eu preciso de um carro. Jesus, eu preciso de um carro. Se o Senhor me der um carro, vou para a igreja todo dia. O pessoal mal aparece no domingo aqui. Isso é falta de vergonha na cara, gente. Isso é falta de vergonha na cara. Não tente barganhar com Deus algo que você não vai entregar 100% nas mãos de Deus. Quando Deus te abençoa com algo, você tem que ter um mínimo de discernimento e falar assim: Deus, muito obrigado porque o Senhor acabou de me dar essa bênção. E eu tenho plena consciência que ela é sua. Glória a Deus. Que eu irei usar isso que o Senhor me entregou. Mas no momento que o Senhor quiser tirar,
tão bom que Ele permite te dar algo só para testar o seu coração. Ele fala, tá bom, Pai, quer um carro? Tá aí. Quero ver o que você vai fazer. Aí você para de ir para a igreja. Agora eu tenho carro, vou para a praia. Shopping, vou passear, vou isso e aquilo. Daqui a pouco o seu carro quebra, o IPVA atrasa, o documento atrasa, seu carro é preso. Quem que aparece aqui? O alecrim dourado a pé. Eu quero pedir oração, o inimigo se levantou contra mim, vendeu meu carro. Não, o inimigo se levantou contra você. Você não teve discernimento de saber que Deus te deu para você usar a obra dele. Ninguém atrasou por você incompetente. Deus dá o carro, ganhar gasolina e manutenção, quem faz é você. Aí, outra coisa que acontece muito, Deus já queria terminar a palavra faz tempo, mas Deus não deixou parar de falar aqui, então entenda. Ai, eu quero casar. Vou orar aqui, que para Deus mandar um varão, uma varoa, beleza. Casou, subiu da igreja. Um chega, vamos para a igreja. Ai, trabalhei muito, eu tenho para casa, isso aqui. Peraí. O mal das pessoas é esquecer a oração que você faz na hora do desespero. Eu não aconselho, eu já falei isso aqui. Toda vez que você for orar no desespero, grave a sua oração. Pega o seu bendito e abençoado celular, coloca para gravar e grava tudo que você vai pedir para Deus no desespero. Que é aquela hora que você começa a falar assim, não Deus, porque o Senhor abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Deus vai fazer assim, amém. Amém. Vou usar, né? Amém. Deus vai permitir te abençoar. Deus vai fazer o que você está pedindo. Só que depois Ele vai cobrar tudo isso. Na hora que Ele vai falar assim, ei, na hora de me pedir, você fez juras de amor aqui eterno. E agora na hora de cumprir? Então entenda, se você não tem maturidade para cumprir o que você está pedindo para Deus, não peça. Não peça. Aquela bênção que você acha que vai ir para a sua vida é uma maldição que você está pedindo com suas próprias mãos. Eu estudo gestão financeira, eu estudei no meu estudo falando assim, se você não tem educação financeira para ter um cartão de crédito, nem passe perto de um banco. Porque vai estar uma placa na sua testa escrito, eu amo cartão de crédito. Você vai pegar cartão de 30 lojas, você vai ficar devendo 30 lojas, você não vai conseguir pagar nenhuma delas, depois vai vir aqui a chorar suas pitangas, pedindo para Deus pagar seu cartão. Essas horas eu queria ser só um minutinho, eu falei assim, se vira, né? Eu não fui lá cumprir nada no seu cartão. Eu não sei nem a senha, nem o limite do seu cartão. Quem mandou a fotinha para o banco para receber cartão foi você, não fui eu. Então entenda, não peça nada para Deus se você não vai saber administrar o que Deus deu. Não peça nada para Deus se você não vai cumprir com a sua parte na hora que você estava orando no desespero, pedindo algo para Deus. Outra coisa que eu faço muito nas minhas orações, e eu aprendi, se eu faço isso, eu tenho que estar disposto a obedecer a Deus. Se no final da sua oração você fala assim, seja feita a sua vontade, entenda, você pode ter orado 1 hora. Se no final da sua oração você fala assim para Deus, que seja feita a sua vontade, você está dando permissão para Deus eliminar essa sua 1 hora de oração, pegar esses 30 segundos e falar, amém, eu vou fazer a minha vontade. Aí nada do que você orou lá acontece, você fica revoltado com Deus. E aí, por que você não recebeu isso? A minha vontade é que Deus repasse alguém, chegasse a você e falasse em sua vida, o que você falou seja feita a minha vontade, e a minha vontade é essa para a sua vida. Então tome muito cuidado quando você for orar para Deus. Não ore com emoção, ore com a razão. Glória a Deus. Emoção você usa com familiares, com Deus você usa razão. Deus não trabalha com emoção. O emocionado aqui é você, não é Deus. Você estando bem ou mal, você estando à beira da morte, Deus está ali, ó, pleno. Porque Ele sabe que Ele consegue ir lá e te tirar. E a partir do momento que você consegue controlar suas emoções para melhorar o seu relacionamento com Deus, você começa a entender que vida com Deus é uma coisa, vida sem Deus é outra coisa.
levar uma vida com Deus e a soltar as rédeas da sua vida, quando você fala assim para Deus: seja feita a tua vontade. E essa é a palavra que eu tenho para vocês essa noite. Glória a Deus. Espero que tenha entrado no coração e você tenha recebido a palavra da forma que Deus queria que você entendesse essa palavra. Eu vou repetir o que eu falei aquela hora. Se você falou assim: não, essa palavra foi para me chicotear, é porque Deus queria te corrigir. Entenda, eu aprendi isso com meu pai e eu tive pouco tempo de vida com meu pai. Ele sempre falava assim antes que ele ia me bater: bom pai é aquele que corrige o filho em casa. Porque eu corrijo você em casa para você não apanhar na rua. Ele falava para mim: porque no dia que você apanha na rua, você apanha dobrado em casa. E isso acontece. Quando o inimigo te quebra na rua, você chega aqui quebrado. E é onde Deus aí sim, sendo o rei para terminar de te quebrar. Porque ele entendeu que o seu vaso não estava pronto, que ele precisa te quebrar e te fazer pó para te fazer um vaso novo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluias! Glória a Deus! Deixa eu só ver o nome de oração aqui, só um minuto, por favor. Tu és grande, Deus. Só um minuto, por favor. Eu peço na igreja oração para Eliana Patrícia Barreto. Só ora. Quem faz a obra é Deus. Ah, mas você vai contar o caso, não. Você vai orar para que Deus faça o melhor na vida dessa pessoa. Para que a presença de Deus visite ela agora. Que ela comece a entender que tudo que está acontecendo na vida dela, Deus tem um propósito. E esse propósito ela só vai começar a entender na hora que ela começar a dar lugar e abrir o coração para Deus entrar. Porque quem faz a obra é Ele, não é a gente só intercede e pede para que Deus faça essa obra. De oração também com um pai chamado Devanil, que ele tá um pouco de idade, né? E o filho dele está querendo tomar todos os bens dele. E aí ele está pedindo oração aqui na live. Vamos orar, porque já deixa bem claro que eu tenho uma palavra de Deus para ele. Herança tomada antes do tempo é maldição. Então, que o filho dele fique bem ciente. Independente do número de bens, se ele tomou a herança que não é para ele, nada adianta dessa herança. Ele está achando que vai tomar a herança para ficar rico, ele vai ficar mais pobre, ele vai perder o que ele já tinha. Porque a palavra de Deus nunca